Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de discutir brevemente o conceito de norma de vetor, mas focando em espaços reais bidimensionais. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça os 3 Cs. O primeiro C é o de curtir. Então aproveita, deixa o seu like agora para você já não esquecer. O segundo C é de comentar, ou seja, utilize a área dos comentários para continuar falando comigo, apresentando suas dúvidas, impressões sobre o vídeo, ou mesmo dando sugestões a respeito de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E por fim, se você gostar desse vídeo, vou pedir que você faça o terceiro C, que é o de compartilhar. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus colegas, compartilhe com aquela pessoa que queira aprender um pouquinho mais a respeito de cálculo. Além disso, vou pedir para você clicar no sininho, se inscrever e ativar as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo novo por aqui, você será avisado. O objetivo deste vídeo, em particular, é abordar brevemente o conceito de norma de um vetor. Mas, neste vídeo, eu vou trabalhar essencialmente com o espaço bidimensional, ou seja, o R2, muito embora os resultados que serão apresentados aqui podem ser estendidos para R3, R4, R5 e assim por diante. Portanto, sem mais delongas, passemos aos nossos estudos. Inicialmente, eu vou definir o que eu entendo como norma de um vetor em R2. Então, se eu tenho um vetor V dado pelas coordenadas x e y, a norma que eu vou indicar por essas duas barrinhas, ela vai ser definida como a raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado. Uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui é que a norma de um vetor ela está diretamente relacionada com o comprimento deste vetor. Vamos observar uma figura só para que você tenha esta ideia com mais clareza. Então veja, neste momento você está vendo a representação de um vetor. Este pontinho P é o ponto XY e essa figura contém um triângulo retângulo. Vou aqui identificar um ângulo reto e perceba, neste triângulo retângulo a hipotenusa é o próprio vetor V e aqui eu tenho um cateto de tamanho x e um outro cateto de tamanho y. Agora, do teorema de Pitágoras, eu posso dizer o seguinte, que o comprimento da hipotenusa, que é o que eu chamo de norma, é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, x quadrado mais y quadrado. Só que aqui, quando eu falo comprimento da hipotenusa, é a hipotenusa ao quadrado. Agora, como eu estou trabalhando com valores positivos, eu posso tirar a raiz quadrada. E daqui eu concluo que a norma de V vai ser a raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado. É por isso que eu vou associar o comprimento de um vetor no R2 à sua norma. Ainda, uma coisa que eu quero chamar a atenção é que a norma pode ser expressa como a raiz quadrada do produto escalar de um vetor por ele mesmo. Caso você não se lembre do que é um produto escalar, eu vou deixar no alto da tela um card para o vídeo no qual eu abordo este conceito. E veja, por que eu posso dizer isso? Porque quando eu estou calculando o produto escalar do vetor xy com ele mesmo, por definição, isso vai ser x ao quadrado, porque é x vezes x, mais y vezes y, que é y ao quadrado. E como acabamos de ver, isso se torna a norma do vetor V ao quadrado. Então, por isso que eu tenho essa expressão.
Uma vez tendo visto estes conceitos, vamos então demonstrar alguns resultados. O primeiro teorema que eu quero demonstrar é a desigualdade de Schwarz, e ela diz o seguinte: quaisquer que sejam os vetores U e V de R2, o que eu tenho aqui, o módulo do produto escalar de U por V é menor ou igual à norma de U vezes a norma de V. Novamente, eu vou ressaltar que, embora eu esteja trabalhando com R2, todos esses resultados podem ser estendidos para R3, R4, Rn de um modo geral. Então, para demonstrar isto, nós vamos fazer o seguinte. Num primeiro momento, eu vou pegar um número t que é um real qualquer, ou seja, este t eu estou utilizando como uma espécie de parâmetro, mas é um t, o t é escolhido de maneira aleatória, mas neste momento eu fixei. Então, pegando um t real, nós podemos dizer o seguinte: quando eu faço o produto escalar de U mais t vezes V com ele mesmo, este produto escalar é a norma do vetor U mais TV ao quadrado. Daí, o que eu posso afirmar é que, como isso vai se tornar a norma ao quadrado, ou seja, um número ao quadrado, esse produto escalar é um número não negativo, ou seja, ele é maior ou igual a zero. Assim, agora eu vou utilizar o fato de que o produto escalar é distributivo em relação à soma para fazer alguns cálculos aqui. Então, veja, vou começar a distributiva. Eu tenho U escalar U mais U escalar TV mais TV escalar U mais TV escalar com TV. Tudo isso é maior ou igual a zero. Mas isso me leva no seguinte: U escalar U é norma de U ao quadrado. No caso deste t, eu posso tirar do produto e escrever assim: t vezes U escalar V. A mesma coisa eu consigo fazer nesta parcela. Então eu tiro t e aí fica t vezes V escalar U. E por fim, aqui eu vou tirar nessa última parcela o t duas vezes. Então fica t vezes t, que é t ao quadrado, vezes v escalar v. E tudo isso é maior ou igual a zero. Portanto, eu tenho norma de u ao quadrado, u escalar v e v escalar u é a mesma coisa. Então, mais duas vezes t u escalar v, mais t quadrado, vezes a norma de v ao quadrado, uma vez que v escalar v é a norma de v ao quadrado, e isso tudo é maior ou igual a zero. Agora, eu quero observar o seguinte: como eu pego t como uma variável real qualquer, essa expressão na realidade é uma inequação de segundo grau em t. E aqui eu vou fazer um quadrinho só para que a gente possa fazer uma análise. Eu vou pegar, então, a equação que estaria associada a esta inequação. A equação é a seguinte: t quadrado, norma de v ao quadrado, mais 2t vezes u escalar v, mais a norma de u ao quadrado, isso é igual a zero. Para que esta inequação seja verdadeira, eu vou olhar para a equação e considerar o seguinte:
Veja, uma equação de segundo grau tem no máximo duas raízes. Lembrando aqui que eu estou pensando em raízes reais neste caso. Não vou considerar as eventuais raízes complexas. Porque se eu pensar no conjunto dos números complexos, a equação de segundo grau sempre tem duas raízes. Neste caso, como eu estou pensando somente no conjunto dos reais, esta equação pode ter duas raízes, uma raiz ou raiz nenhuma. Veja, se esta equação tiver duas raízes, então é possível mostrar que, num determinado intervalo, ou seja, para determinados valores de t, a expressão será positiva, mas para outros valores de t, a expressão tem que ser negativa. Como eu quero que a inequação, que a expressão, melhor dizendo, seja sempre maior ou igual a zero, então a equação associada não pode ter duas raízes. Ela pode ter uma, e neste caso acontece da expressão se tornar igual a zero, ou nenhuma. E aí, neste caso, a expressão se tornaria positiva, porque o termo que acompanha t quadrado é um termo maior ou igual a zero. Então, para que esta inequação seja verdadeira, quando eu olho para a equação quadrática associada, eu tenho que ter o discriminante dela menor ou igual a zero. Porque somente nessas condições é que eu terei, no máximo, uma raiz. Tendo observado isto, vamos registrar agora para continuar o nosso teorema. Então, como esta inequação é verdadeira para todo t real, segue que o discriminante da equação associada tem que ser menor ou igual a zero. Mas esse discriminante nós calculamos assim. Seria o termo que eu chamo de b ao quadrado. Neste caso, o termo b fica duas vezes o produto escalar de u por v, menos 4 vezes o termo que eu chamo de a, que é o termo associado ao termo quadrático, o coeficiente que está com o termo quadrático, que é norma de v ao quadrado, vezes c, que neste caso é o elemento que não está associado, não está junto com nenhum t, que é a norma de u ao quadrado. Isso tem que ser menor ou igual a zero. Daí, o que eu terei é o seguinte: duas vezes o produto escalar de u por v ao quadrado fica 4 vezes o produto escalar de u por v ao quadrado. Menor ou igual. Agora, este termo negativo, eu vou passar para o segundo membro da desigualdade. Então, 4 vezes a norma de u ao quadrado vezes a norma de v ao quadrado. Agora eu passo o 4 dividindo. E aí o que eu tenho é produto escalar de u por v ao quadrado é menor ou igual. Quando eu passo 4 dividindo, eu vou ter 4 dividido por 4 dá 1. Então sobra apenas a norma de u ao quadrado vezes a norma de v ao quadrado. Assim, vou tirar então a raiz quadrada. Como a raiz é uma função crescente, isso não afeta a desigualdade. E, portanto, eu vou ter a raiz quadrada de u escalar v ao quadrado fica menor ou igual a raiz quadrada da norma de u ao quadrado vezes a norma de v
ao quadrado. Agora, quando eu estou tirando a raiz quadrada de um número que está ao quadrado, na realidade, o que eu obtenho é um módulo deste número. Portanto, o que eu tenho é que o módulo do produto escalar de U por V é menor ou igual. E aqui, como eu estou tirando a raiz quadrada de coisas que já são positivas, aí eu posso cancelar este quadrado nos dois termos. Então, fica norma de U vezes a norma de V. E isto era precisamente o que nós gostaríamos de demonstrar. Agora, eu gostaria de fazer uma observação a partir da desigualdade de Schwarz para relacionar essa desigualdade com o ângulo entre dois vetores. Então, veja, o que nós acabamos de mostrar é o seguinte. É que se eu tenho dois vetores de R2, então, quando a gente calcula o módulo de U escalar V, isso é menor ou igual a norma de U vezes a norma de V. Agora, isso me leva no seguinte. Vou dividir todos os membros dessa desigualdade por norma de U vezes norma de V. Como eu estou dividindo por coisas positivas, a desigualdade ela não se altera. E, portanto, a expressão que eu tenho é a seguinte. Isso vai ser o módulo de U escalar V dividido pela norma de U vezes a norma de V. E do outro lado, como eu estou dividindo norma de U vezes norma de V por ela mesma, isso fica menor ou igual a 1. Agora, quero chamar a atenção para um detalhe. Norma de U e norma de V são números positivos. Portanto, o produto deles continua positivo. Logo, o módulo deste produto e o próprio número são iguais. E aqui, veja, eu tenho a divisão de dois módulos, então posso considerar como módulo de uma divisão. E assim, nós temos que o módulo do produto escalar de U por V dividido pela norma de U vezes a norma de V, isso é menor ou igual a 1. Agora eu vou utilizar uma propriedade de inequação modular. O módulo de algo é menor ou igual a 1 é porque este algo tem que estar entre menos 1 e 1. Esta é a primeira observação que eu queria fazer. Agora, eu vou considerar uma função. A função que eu vou considerar é a seguinte. É a função f, definida no intervalo fechado de menos 1 a 1, e que vai ter como contradomínio e imagem o intervalo 0 a π, dada por a cada x em menos 1, 1, eu levo no arco cosseno de x. Ou seja, o que eu estou considerando é a função inversa da função cosseno. Como eu estou considerando uma função inversa, esta função é uma função bijetora. Ou seja, para cada número entre menos 1 e 1, eu vou achar um único número no intervalo 0π, de maneira que, a hora que eu considero o arco cosseno deste número que está entre menos 1 e 1, vai ser exatamente este elemento
que está no intervalo 0π. Agora perceba que este número está no intervalo -1, 1. Logo, como f é bijetora, existe um único θ no intervalo 0π, tal que o arco cosseno de U escalar V dividido pela norma de U vezes a norma de V, isso dá θ. Mas daí, pela definição de arco cosseno, o que eu posso dizer então é que o cosseno de θ vai ser o U escalar V dividido pela norma de U vezes a norma de V. E este θ em particular é o que eu vou chamar de ângulo entre U e V. Veja, essa expressão me leva em outra que também costuma aparecer em vários livros de matemática. Para apresentar o ângulo θ entre os vetores U e V, alguns autores utilizam a seguinte expressão: U escalar V é igual a norma de U vezes a norma de V vezes o cosseno de θ. E aí, de uma expressão, você chega na outra da seguinte forma. Basta você multiplicar cruzado. Eu tenho cosseno de θ vezes norma de U vezes norma de V. Então, me dá este segundo membro. E aqui eu vou ter U escalar V vezes 1, o que me dá o primeiro membro dessa igualdade. O segundo resultado que eu quero demonstrar é o seguinte. Quaisquer que sejam os vetores U e V de R2, e qualquer que seja o escalar alfa, alfa um número real, nós temos o seguinte. A norma de U é sempre um número maior ou igual a zero, e a norma de U vai ser zero se e somente se o U for o vetor nulo. A norma de alfa vezes U é o módulo de alfa vezes a norma de U. E aí, por fim, a desigualdade triangular, que é a norma de U mais V, é menor ou igual à norma de U mais a norma de V. Vamos, então, demonstrar esse resultado. Então, veja. Dados U e V em R2 e alfa um número real, nós temos o seguinte. No item A, vou considerar a norma de U e vou explicar por que isso aqui vai ser um número maior ou igual a zero. Então veja, a norma de U, como já observamos, é a raiz quadrada do produto escalar de U por U. Veja, o produto escalar de U por U é sempre um número positivo e a raiz quadrada de um número positivo sempre é maior ou igual a zero. Uma coisa que eu quero chamar a atenção e que talvez possa causar certa confusão é que é muito comum nós falarmos que ao tirarmos uma raiz estamos considerando um valor positivo e um valor negativo. Por exemplo, nós falamos raiz quadrada de 1, mais ou menos 1. Raiz quadrada de 4, mais ou menos 2. Raiz quadrada de 25, mais ou menos 5. E na realidade, sair dizendo que a raiz quadrada assume um valor positivo e um valor negativo está incorreto. Eu vou fazer um quadrinho aqui só para explicar por que não se pode fazer isso. Veja, quando eu estou falando, por exemplo, que a raiz de 4 é mais ou menos 2, na realidade é porque eu estou associando esta ideia à equação quadrática x² igual a 4.
E aí, quando eu estou resolvendo esta equação, eu vou tirar a raiz quadrada dos dois membros. Só que raiz quadrada de um número ao quadrado é o módulo dele. E aqui, raiz quadrada de 4 sempre vai ser positiva, ou seja, 2. E esta equação modular é que assume como resultados 2 ou menos 2. É por isso que, por brevidade, para abreviar este processo, muitas vezes as pessoas falam: vou tirar a raiz quadrada de 4, é mais ou menos 2. Mas na realidade não é isso. A raiz quadrada de um número positivo é sempre um valor positivo. A raiz quadrada do zero é 0. Portanto, raiz quadrada é sempre um número maior ou igual a 0. Ela nunca vai ser um valor negativo. Quando eu aceito o negativo, é porque eu estou pensando numa equação quadrática. É algo diferente de simplesmente calcular a raiz. Agora, voltando para a nossa demonstração, o segundo passo do item A é explicar por que a norma de U, sendo 0, é equivalente a dizer que o U é o vetor nulo. Veja, a norma de U, como nós vimos, é a raiz quadrada de U escalar U. E isso eu estou falando que é 0. Agora, elevando ao quadrado, eu concluo que U escalar U tem que dar 0. E aqui eu vou utilizar uma propriedade de produto escalar. Quando o produto escalar de um vetor com ele mesmo dá 0, isso é equivalente a dizer que este vetor tem que ser o vetor nulo. É por isso que eu tenho então esta equivalência, ou seja, a norma de U é 0 se e somente se U for o vetor nulo. No item B, veja, se eu pego o meu vetor U como sendo o par ordenado xy, então, quando eu calculo a norma de alfa U, isso vai ser a norma de alfa vezes xy. Isso será a norma de alfa x, alfa y. Aqui eu estou utilizando a operação de produto de um par ordenado por um número real. Agora, a norma, como nós vimos, podemos calcular assim: a raiz quadrada de alfa x quadrado mais alfa y ao quadrado, ou ainda a raiz quadrada de alfa ao quadrado x quadrado mais alfa ao quadrado y ao quadrado. Colocando um alfa ao quadrado em evidência nesta raiz, isso fica raiz quadrada de alfa ao quadrado que multiplica x quadrado mais y ao quadrado. Agora veja, vou separar essa raiz em duas. Então é raiz quadrada de alfa ao quadrado vezes a raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado. A raiz quadrada de alfa ao quadrado, como já observamos algumas vezes aqui, é um módulo de alfa. Por outro lado, se o vetor U é dado por xy, raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado vai ser a norma de U. Portanto, a norma de alfa U é módulo de alfa vezes a norma de U. E no item C, para provarmos a desigualdade triangular, inicialmente eu quero observar o seguinte: a norma de U mais V ao quadrado, isso vai ser o produto escalar de U mais V com ele mesmo. Como o produto escalar é distributivo, então isso fica U escalar U mais U escalar V mais V escalar U
mais V escalar V. E isso, por sua vez, é norma de U ao quadrado mais 2 vezes o produto escalar de U por V, porque U escalar V é a mesma coisa que V escalar U, mais norma de V ao quadrado, porque V escalar V dá exatamente este valor. Agora, pela desigualdade de Schwarz, que foi o primeiro teorema que nós provamos, o que eu tenho é que o módulo de U escalar V é menor ou igual a norma de U vezes a norma de V. Mas aqui eu quero chamar a atenção com um detalhe. Dado um número, ele sempre vai ser menor ou igual ao seu módulo. Porque se ele for positivo, ele é igual ao próprio módulo. E se for negativo, ele é menor que o módulo dele, que é sempre positivo. Portanto, pela desigualdade de Schwarz, eu tenho essa equação aqui. Mas, além disso, eu posso dizer, então, que o escalar V é menor ou igual ao seu módulo. Assim, agora eu vou juntar todas essas informações. Quando eu estou pensando na norma de U ao quadrado, mais 2 vezes o produto escalar de U por V, mais a norma de V ao quadrado, isso fica menor ou igual a norma de U ao quadrado, mais 2 vezes esse produto escalar de U por V, eu vou substituir por norma de U vezes norma de V, daí a desigualdade, mais a norma de V ao quadrado. Ou, perceba o seguinte, o primeiro membro dessa desigualdade nós obtivemos a partir de norma de U mais V ao quadrado. Isso fica menor ou igual. Quando eu olho para o segundo membro dessa desigualdade, isso é norma de U mais norma de V ao quadrado. Logo, agora eu vou tirar a raiz quadrada e estou lidando com números positivos. A função raiz é crescente, então não altera a desigualdade. Eu concluo que norma de U mais V é menor ou igual a norma de U somado com a norma de V. E isto, então, encerra a nossa demonstração. Para finalizar a nossa conversa, eu só quero mostrar por que a desigualdade triangular leva a este nome. Porque, a princípio, não fica meio claro que você está vendo um triângulo. Então, veja. No caso de espaço bidimensional, ele inteiro é representado pelo plano cartesiano. Então, aqui eu teria uma origem e vou desenhar 2 vetores. Então, imagine que aqui está o meu vetor U. E aqui está o meu vetor V. O que se mostra em álgebra vetorial, e aqui eu não vou entrar no mérito, é que quando você está fazendo a representação gráfica da soma de vetores, você utiliza uma regra chamada regra do paralelogramo, que seria o seguinte: você estende aqui em cima com comprimento igual ao vetor V de maneira paralela a ele, e aqui você estende com comprimento igual ao vetor U e de maneira paralela a ele, fechando então um paralelogramo. E aí, a soma desses 2 vetores, graficamente, é representada por esta diagonal.
Aqui, então, eu teria o vetor U somado com o vetor V. Perceba que aqui em cima eu tenho um triângulo. E aí o que se mostra em geometria plana é que o comprimento do lado de um triângulo tem que ser menor que a soma dos comprimentos dos outros dois lados. Então daqui eu teria que o comprimento de U mais V, ou seja, a norma de U mais V, tem que ser menor que a norma de U somado com o comprimento deste lado, que seria a norma de V. Então, por isso, porque vem desta ideia deste triângulo, por isso que nós chamamos de desigualdade triangular. E no caso do menor ou igual, é porque na igualdade eu posso aceitar que um dos vetores é o vetor nulo. Ou seja, embora eu esteja vendo um triângulo, eu poderia aceitar que um dos lados do triângulo tem comprimento zero. Mas a ideia do triangular vem justamente porque quando eu represento isso graficamente, eu estou enxergando um triângulo. E aí eu utilizo o fato, então, da desigualdade inerente aos lados de um triângulo. Bem, era isso que eu gostaria de discutir com você hoje. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu me despeço por aqui e te aguardo no próximo vídeo. Um abraço!